Olá, meus amigos, que bom conversar com vocês de novo. Tava com saudade. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando onde é que tá o canal Observatório 7, o que aconteceu, será que parou o canal? Tô aqui nesse vídeo para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre quem eu sou, porque essa é uma grande curiosidade que alguns de vocês têm. Muita gente pede para que eu me revele, mostre quem eu sou, diga, me apresente e tudo mais. E também é uma oportunidade de dar alguns esclarecimentos aí sobre o canal, contar um pouquinho sobre o propósito dele, como é que a gente está fazendo esse retorno, onde é que estive até então e qual vai ser o rumo do canal. Fica comigo agora, vamos bater um papo informal, não vou usar nenhum tipo de texto programado, vou deixar a conversa fluir e você aí vai me ouvindo e depois reage aí nos comentários. E não se esqueça que agora eu tenho 2 redes sociais do canal para conversar com vocês, onde eu respondo lá se você bater um papo comigo, no Twitter e também no Instagram. Veja aí nossos links, endereços aí nas descrições e tudo mais. Você pode procurar a gente lá como 7 Observatório 7, tá bom? Vá lá, interaja conosco, siga-nos nessas outras redes sociais também. Ali a gente vai botando algumas novidades do canal e vai comentando algumas coisas dos nossos vídeos e daquilo que está por vir, beleza? Muito bem, meus amigos, o que eu tenho para dizer a respeito da minha pessoa é que eu sou um indivíduo que nasceu no sul do Brasil, fui criado numa cidade interiorana, hoje deve ter ali seus 100 mil habitantes. Tive uma infância maravilhosa, onde eu amava caminhar pela natureza, amava acampar. Eu sempre gostei muito do contato com a natureza e, além disso, gostava de biblioteca, né? Sempre fui um rato de biblioteca, onde eu ia desde criança para ler revistas sobre ciência, sobre história, e onde eu ia também para desenhar, que é uma outra paixão minha, e em algum momento talvez vou apresentar um pouco disso aí no canal. Se você observar, entre os 7 assuntos do canal tem um ali dedicado à arte. Poucas vezes eu menciono aqui, mas muitas vezes a arte está como pano de fundo das histórias que eu conto no canal. Sempre gostei muito também de conhecer a origem de todas as coisas, isso me levou à leitura, à pesquisa desde muito cedo. Tive uma adolescência onde eu trabalhei desde os 12 anos de idade. No início, para ajudar a família, eu trabalhava numa oficina de carros, e ali eu fiquei até os 18 anos trabalhando e lutando ali para ajudar a família. Até que, por fim, eu resolvi ir atrás dos meus sonhos. 18 anos eu saí de casa e daí minha andança pelo país começou. Fui para São Paulo, fiz faculdade, depois morei em muitos lugares e fui trabalhando então em ramos completamente diferentes, voltados aí para teologia e depois a segunda faculdade que eu acabei fazendo, que foi História. Então tenho 2 graduações, uma em Teologia, é um curso de Teologia bem fundamentado, reconhecido pelo MEC. Tenho um mestrado também em Teologia, mais voltado para a parte prática, e eu gosto muito de outros temas e é isso que levou a construir um canal em que eu queria guardar. De início não era um canal para que a gente pudesse apresentar alguma coisa, mas era um canal para eu guardar vídeos e coisas legais que eu ia colecionando, que eu achava interessante dentro dessas 7 áreas que eu apresento aqui no canal, que eu tenho a proposta de que elas se conversem, né? Que são a teologia, a história, a arqueologia, a antropologia, a filosofia, a ciência e a arte, que são 7 coisas que realmente me fascinam e às vezes as pessoas acham que são contraditórias, né? Eu não vejo contradição, eu vejo que essas áreas são complementares, elas podem se conversar, apesar de que, obviamente, muitas vezes elas vão ter diferenças entre si, mas a gente pode crescer com o diálogo e crescer inclusive com essas diferenças, olhando aspectos e outras faces de realidades que a gente vai poder conhecer melhor. Eu sou casado,
tenho 2 filhos. Meus filhos estão aí na idade da adolescência e da juventude. Então, mais ou menos também você já pode ir presumindo minha idade através disso. E eu dedico muito tempo para minha família também. E é isso que às vezes me cobra um pouquinho de não estar mais intenso aqui no canal quanto talvez eu gostaria ou vocês gostariam de estar. E aí eu tenho minhas obrigações profissionais. Eu não vivo desse canal, eu não tenho interesse de viver desse canal. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer periodicamente e acho que é importante, não só para que eu possa me expressar, mas porque esse canal reúne pessoas como você, que gosta das mesmas coisas que eu gosto, e nós acabamos criando aqui uma comunidade que eu realmente me sinto muito bem de estar aqui e me sinto muito bem de conversar com vocês e agradeço a confiança. Nunca imaginei que a gente atingiria o número que chegamos até aqui. E quem sabe a gente pode crescer até mais se você ajudar a divulgar esse canal, porque tem muita gente como você que gostaria de ter acesso e gostaria de conversar sobre esses 7 assuntos que nós tratamos aqui de forma muito livre. Então isso é mais ou menos a minha vida. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas e você não vai falar seu nome? Você não vai mostrar o seu rosto? Pois então, houve algum momento que eu participava de um grupo de amigos que a gente debatia sobre esses assuntos que eu apresento no canal. E aí, nesses debates, a conversa estava muito em torno do comentário da Bíblia de Gênesis capítulo 10 e Gênesis capítulo 11, que é a tabela das nações, ali os filhos e descendentes de Noé. E eu vinha estudando isso há muitos e muitos anos. E aí, vendo no YouTube vários canais de outros assuntos, canais de história e canais de atualidades que eu acompanhava, eu comecei a perceber que podia fazer também um canal. Eu olhei para o tipo de edição de imagens e a maneira como se gravava a voz e tudo mais. E disse, não, isso aí também seria capaz de fazer. Comecei a fazer, fiz os primeiros vídeos. Eles foram feitos assim bem de uma forma madura. Eu meio que não tinha um roteiro para vários vídeos. Eu fui fazendo os vídeos meio aleatórios e aí fui colocando lá em vista da discussão que tinha com esse grupo de amigos. Mas para minha surpresa, as pessoas começaram a assistir esses vídeos e eram os primeiros vídeos da série Ancestrais, aqueles vídeos que falavam sobre os descendentes de Noé. E para minha surpresa, muita gente começou a se inscrever no canal. E do dia para a noite o canal bombou. Isso me motivou a fazer mais vídeos. Daí eu comecei a fazer a série Ancestrais um pouquinho mais com intencionalidade. E ela foi virando uma segunda série. E eu fui aprendendo a editar os vídeos. No começo os vídeos eram muito sofríveis, né? Qualidade de áudio muito ruim. E até hoje, para mim, é um desafio. Eu não tenho estúdio, eu gravo estúdio de forma muito caseira, gravo com o meu celular. Às vezes o pessoal me dá umas dicas, eu fui crescendo com essas dicas, mas ainda assim, às vezes você está gravando aqui, é uma porta que bate, é um carro, uma moto que passa na rua com escapamento aberto, daí é aquele barulhão. Às vezes o cachorro aqui em casa sai correndo, um vizinho com a furadeira. Então, quem grava em casa é essa situação. E aí, de início, eu não tinha nenhuma intenção de mostrar, ou apresentar, ou crescer, ou ser um YouTube. Não tinha nenhuma intenção disso. E por que não tinha e ainda não tenho? Eu confesso para vocês que se de repente eu jogar a câmera para mim aqui e eu puder falar abertamente, o processo de produzir esses vídeos para mim seria muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Porque a procura de imagens para ilustrar os vídeos, ela demanda muito tempo. Esse vídeo aqui, por exemplo, que está mais no formato de podcast, eu não tenho essa preocupação de ilustrar porque ele é praticamente um podcast. Mas os vídeos que eu faço com os mini documentários, esses sim eu quero ilustrar. Num primeiro momento, eu queria mostrar as imagens mesmo que criassem a ideia na pessoa que está assistindo, justamente daquele momento histórico ou daquelas situações. Mas ser anônimo é tão legal, pessoal, é tão legal. Eu tenho vontade de me revelar para vocês, mas eu fico com dúvida se seria a melhor coisa. Ser anônimo é muito bom. Primeiro,
porque ninguém xinga um anônimo. Apesar que às vezes xingam aqui no canal, insultam a gente e tal, mas eu consigo manter uma separação entre as coisas, sabe? De forma que eu consigo preservar também a minha família. Eu já sei, por exemplo, que outros youtubers que trabalham, de repente, mostrando a sua identidade, o seu rosto, às vezes até a família dessas pessoas é atacada. E ser anônimo é tão bom porque me permite privacidade. Em segundo lugar, ser anônimo é legal porque ele dá a oportunidade para você que assiste o canal de não prestar atenção em mim e de se concentrar no assunto. Então, por exemplo, quando eu apresento um assunto bíblico, não importa quem eu sou, importa se aquilo ali realmente está na Bíblia. Se eu apresento um assunto histórico, não importa quem eu sou, importa realmente as fontes. E isso para o historiador é muito importante porque a gente não aplica uma tese com base no argumento da autoridade. A gente aplica uma hipótese, uma teoria, uma tese, a gente apresenta ela com o argumento dos fatos. Então, ser anônimo me permite um distanciamento que é muito positivo, tanto para mim quanto para vocês. Eu mantenho aqui a minha privacidade, enquanto vocês mantêm a atenção no assunto. Então, isso é particularmente muito gostoso. Agora, não quer dizer que em algum momento eu não vou me revelar. Pode ser que sim, mas eu não tenho a menor vontade de fazer isso nesse exato momento. Nesse exato momento eu prefiro a privacidade do anonimato e prefiro a atenção voltada para aquilo que eu realmente apresento, ok? Eu gosto de pensar da seguinte forma, que não é quem eu sou atrás das imagens que vocês estão vendo, ou não é quem eu sou atrás da voz que vocês estão ouvindo, mas é o que eu faço que realmente define quem eu sou. Quem eu sou é definido pelo meu desejo de compartilhar com vocês esse mundo maravilhoso que nós temos para aprender e para conhecer em 7 formas, em 7 observações diferentes, em 7 maneiras diferentes de observar o mundo. Daí que vem o nome Observatório 7. Você pode observar a vida ou o mundo pela arte, você pode observar do ponto de vista de um historiador, você pode observar do ponto de vista de um cientista, de um antropólogo, ou você pode também observar a vida do ponto de vista de um teólogo. Então, esse fascínio é que me motiva a compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido no estudo, na vida e nas minhas experiências pessoais. E a sua religião? De que religião você é? Então, essa é uma pergunta muito recorrente aqui. Bom, eu dei algumas pistas aqui ao longo desse pequeno podcast para vocês. E se você já é antigo aqui no canal, já ouviu minhas séries, você sabe que às vezes eu entro em algumas polêmicas de alguns pontos muito característicos da minha forma de crer, da minha forma de entender a Bíblia e da minha confissão pessoal de fé. E eu nunca escondi de vocês os meus pontos particulares de crença. Eu sempre coloquei isso e muitas vezes fiz diferença do pensamento de outros e disse, olha, aqui essa é a minha forma particular de crer e de entender a fé. Mas nós estamos abertos para dialogar com todas as fés e com todo mundo, mesmo com ateus. Qual é a minha igreja? Qual a minha religião? Eu acho que a religião que eu pratico na minha vida pessoal está muito óbvia. Está muito óbvia no meu canal. Eu nunca escondi isso. Mas eu nunca disse o nome da minha igreja em nenhum vídeo. E você nunca vai encontrar em nenhum vídeo eu convidando ou mandando você para a minha igreja. E eu não faço isso por algumas razões muito simples. A primeira, porque eu respeito a sua maneira de ser e de crer, mas eu também me dou a liberdade no meu canal de expressar a minha própria fé. Mas, no entanto, eu não estou aqui para fazer propaganda da minha instituição religiosa.
Eu não estou aqui para advogar que todo mundo tem que ser da minha instituição religiosa. Eu estou aqui para dialogar com pessoas diferentes. E o legal desse canal é que eu já conversei aqui com espírita, com budista, com hindu, com cristãos de todos os tipos, com pessoas das religiões de matriz africana, e algumas vezes esse pessoal até me corrige. Por exemplo, tem um vídeo que eu lancei há muito tempo atrás em que eu abordava o budismo, e no meio do vídeo tinha ali uma fala e um budista fez contato nos comentários comigo, me corrigiu. Eu fui perceber que realmente ele estava correto e que o entendimento que eu tinha, a leitura que eu estava fazendo sobre aquele aspecto do budismo estava errado. E eu editei novamente o vídeo e cortei aquele pedaço em correção ao que eu aprendi com aquele budista que fez contato comigo e que pôde me ensinar a respeito da própria fé dele. Então, eu não falo o nome da minha instituição religiosa por várias razões. Eu não falo a religião que eu sigo por muitas razões. Uma delas é para não fechar as portas desse diálogo muito positivo que eu tenho. A segunda é que eu sei o que é sofrer preconceito religioso, porque a minha fé também sofre, e eu já sofri muito preconceito religioso. Inclusive aqui no canal. Às vezes o pessoal me chamando de seita, disso, de aquilo. Então eu nunca entro nessa questão de que religião eu sou. Isso realmente não é importante aqui. O que eu costumo dizer é o seguinte: eu sou cristão, eu acredito na inspiração e no valor da Bíblia, e se você ouve o meu canal, vá você ver se a Bíblia realmente diz essas coisas, e se não diz o que eu estou dizendo, fique com a Bíblia e não comigo. Eu sigo aí o princípio do sola escritura. Eu nunca citei aqui nenhum tipo de profeta, nenhum tipo de profetisa, nenhum tipo de revelação fora da Bíblia para falar de teologia. É claro que algumas vezes a gente cita teólogos e outros especialistas na área que possam nos ajudar a dar um entendimento do significado do texto bíblico. Mas a citação de teólogos, isso faz parte do meu próprio ofício como teólogo e da conversa que nós temos. É uma conversa interdenominacional. Se você pegar os meus vídeos e for olhar as bibliografias, você vai ver que na bibliografia eu tenho livros de teólogos católicos, teólogos protestantes, teólogos evangélicos, teólogos adventistas. Eu tenho ali uma multiplicidade de teólogos independente da confissão e da fé religiosa deles. Agora, é óbvio que eu tenho uma fé religiosa com características muito específicas. Você já viu aqui no canal, por exemplo, que eu digo que eu guardo o sábado. Você já viu aqui no canal que eu digo, por exemplo, que eu acredito numa dieta saudável e que faça referência à dieta prescrita lá no Levíticos. Você já viu aqui no canal que eu acredito, por exemplo, na volta de Jesus. Você já viu no canal que eu acredito que a morte é um sono até a ressurreição. E você sabe também, eu defendo aqui no canal a base ortodoxa da fé. Eu acredito na Bíblia e somente a Bíblia como a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a nossa única regra de fé e que ela é suficiente para conhecermos o poder salvador de Jesus Cristo. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio na Trindade. Eu creio que Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida extraordinária relatada nos evangelhos. Acredito que ele morreu numa cruz, que ele ressuscitou e que ele prometeu que voltará para julgar a todos e para fazer nova todas as coisas. Agora, os detalhezinhos de como eu creio um detalhe ou outro, isso não me tira da ortodoxia da fé cristã, da qual eu compartilho e respeito muito a fé de várias outras pessoas que inclusive têm pontos específicos diferentes de credo ou de entendimento ao meu. Mas no mais, na salvação exclusiva da graça de Cristo, pela graça de Cristo, nisso eu creio que eu me alinho com a fé de todos. Não acredito em salvação pelas obras, não acredito em salvação pelo sábado, não acredito em salvação pela lei, não acredito em nada disso. Acredito tão somente no poder
da graça de Cristo para salvar aos pecadores que crerem no Filho de Deus como Salvador. Então eu creio que eu estou bem alinhado com a fé conservadora e ortodoxa, e de que igreja eu sou realmente não é importante, porque talvez isso vai criar um bloqueio para você, e vamos deixar esse bloqueio de lado, vamos conversar sobre teologia, e quando você discordar de mim, vá à Bíblia, e se a Bíblia me contrariar, então fique com a Bíblia e não comigo, e siga a Bíblia porque é a melhor coisa. Eu não preciso dizer qual é a denominação religiosa que eu sigo, embora eu sigo uma, e isso está muito óbvio para quem conhece um pouquinho das religiões ou para quem conhece o meu canal, mas isso não é o importante. Não é o importante onde é que eu vou a cada final de semana congregar. É importante se o que estamos estudando da Bíblia está sendo aplicado na nossa vida e se você está seguindo a Bíblia e não a opinião meramente de líderes religiosos ou a minha opinião ou de qualquer um. Vamos voltar para o Evangelho quando o assunto é debater teologia. Vamos ficar na Bíblia e vamos evitar conversas do tipo assim, ele fala isso porque a igreja dele defende isso. Então vamos evitar esse tipo de coisa e vamos manter a conversa em alto nível. Quando for teologia, vamos voltar ao texto, ao Evangelho, que é muito mais interessante. Legal, minha gente? Então isso é para você conhecer um pouquinho de quem eu sou, de como funciona o canal, como é que ele nasceu e onde é que eu andava. Bom, gente, é o seguinte, nos últimos meses, o meu trabalho pessoal mesmo, a minha vida por trás das telas, me cobrou um preço muito alto e eu tive que demandar muito tempo. E eu entendi também que precisava de um tempinho a mais para minha família, também precisava de um tempo para minha saúde. E nesses últimos meses foi o que eu fiz. Cuidei de maneira muito mais intensa do meu trabalho, que demandou muitas viagens, e aí ficou difícil realmente de gravar e de editar. E eu, nesse intervalo de viagens, precisava dar muita atenção para minha família, e também precisei cuidar um pouquinho da minha saúde, voltar um pouquinho para o exercício físico, né? Voltar um pouquinho a praticar exercício para melhorar a minha saúde como um todo. E isso foi muito positivo para mim, mas cobrou um preço aqui no canal, de modo que agora aos pouquinhos a gente está voltando. Eu já tenho gravado o áudio de vários episódios que já estão em edição, e o que ocorre é que agora, nas próximas semanas e nos próximos meses, a gente vai apresentar a nova série Ancestrais. Então aquelas 2 séries ancestrais que tínhamos no canal, elas vão sair do ar agora, porque como eu disse, elas estavam sofríveis, mas fique tranquilo, tudo o que tinha nelas vai voltar, mas não vai ser a mesma série no sentido de que você já assistiu. Vai ter todas aquelas informações, só que de uma forma muito melhor roteirizada, muito melhor apresentada, muito mais completa e com, no mínimo, 60% de conteúdo absolutamente inédito. E as séries sobre a história que vem depois de Cristo e dos apóstolos, porque quem assistiu o canal aí viu que a última série terminou com o século de Cristo, terminou contando a história dos apóstolos. Sim, já vem por aí, em algum momento, vem uma série sobre a era cristã, e o nosso propósito é contar toda a história com a teologia, com a arte, com todos os aspectos, antropologia, arqueologia, até chegar em tempos modernos. Nós vamos fazer isso. Eu estou reunindo literatura, que nós estamos preparando aí essas próximas séries, mas eu entendi que eu não poderia ir adiante sem refazer a série Ancestrais que criou esse canal e pela qual eu tenho tanto carinho. Então vem comigo nessa jornada e você é bem-vindo, seja você ateu, seja você espírita, cristão, budista, hindu, católico, protestante, judeu, muçulmano, você é bem-vindo aqui nesse canal. E aqui há espaço para todos, para a gente conversar e olhar o mundo sob 7
prismas diferentes, 7 lentes diferentes. Vem comigo e vamos dar uma olhada no que tem por aí. Um grande abraço, fica com Deus. E se você curtiu, somente se você curtiu, então clica aí no curtir, que isso ajuda a tornar esse podcast relevante, ajuda a divulgar o nosso canal. Coloca aí os seus comentários, porque isso gera engajamento. E o YouTube vai entender que esse vídeo, esse podcast é importante para você. Sempre que eu postar, ele vai te recomendar para que você possa voltar a estar aqui conosco. Valeu? Até a próxima!